Diz assim a palavra do Senhor, conforme é registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 15, a partir do versículo 40. Algumas mulheres estavam observando de longe. Entre elas estavam Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, neste primeiro dia da semana, neste mesmo dia da semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, ajude-nos, Senhor, a voltarmos no tempo, a lembrarmos daquele dia glorioso e do maior feito de todos que o Senhor jamais operou em toda a história. Que nós também, Senhor, nos maravilhemos, nos espantemos até com a glória da ressurreição de Cristo Jesus. Nos admiremos, Senhor, que Tu fizeste isso por nós e pela nossa salvação. E Te agradeçamos porque esta mensagem chegou até nós também. Faze de mim, Senhor, um fiel transmissor desta mensagem à Tua igreja nesta noite. E opera assim, Senhor, aqui e em cada um, o poder da ressurreição. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Que este poder possa agir sobre nós, revestindo a nossa fé de certeza e gerando fé naqueles que chegaram aqui incrédulos e descrentes. Nós assim te pedimos, agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. O que distingue o cristianismo de todas as demais religiões mundiais? O que faz da fé cristã uma fé única, singular, sem igual? Seria um número absoluto de adeptos ao cristianismo neste mundo e o seu alcance global? Sim, é verdade, não existem
mais adeptos de nenhuma outra religião no mundo do que os adeptos ao cristianismo, e ele está espalhado por todo lugar. Isso por si só é impressionante. Mas a diferença do cristianismo em relação às outras religiões, neste particular, já foi maior. O islamismo, como muitos sabem, está crescendo rapidamente e se espalhando por terras onde antes nunca se ouviu falar na fé muçulmana, inclusive aqui no Ocidente. Então seria a diferença maior do cristianismo, o seu impacto sobre a sociedade e a cultura? Bem, é verdade sim, o cristianismo tem exercido uma enorme influência, um enorme impacto sobre as sociedades e as culturas nas terras onde ele se estabeleceu. Porém, como muitos sabem, nem sempre este impacto tem sido de todo positivo ou de todo louvável, visto que os cristãos não são pessoas de todo perfeitos. Seus atos não são de todo louváveis. Então seria a diferença principal do cristianismo, a nobreza das virtudes que ele prega? Bem, é verdade, o cristianismo prega muitas virtudes nobres e invejáveis: a compaixão, a misericórdia, a fé, a perseverança. Mas se você já estudou outras religiões, você sabe que outros credos e outros sistemas religiosos também ensinam virtudes pelo menos semelhantes ao cristianismo, apesar de terem razões e motivações distintas para essas virtudes. Então o pastor responde logo: o que há de mais distinto no cristianismo em comparação a todas as demais religiões do mundo? A resposta é essa: em sua essência. Por mais importantes que sejam as virtudes cristãs, por mais importante que seja o seu impacto sobre as diferentes culturas e sociedades do mundo, por maior que seja o alcance global do cristianismo, a principal distinção da religião cristã é a sua mensagem. É o conjunto de verdades e doutrinas que o cristianismo ensina com base na autoridade das Escrituras Sagradas. E você não encontrará essas verdades em nenhuma outra religião, em nenhum outro livro religioso. E no centro da mensagem cristã está o ensino sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo, Deus em carne, Deus vindo ao mundo como um de nós, nascido para morrer numa cruz, morto numa cruz para ressuscitar ao terceiro dia, para nos trazer eterna redenção e salvação. Isto você não encontrará em nenhum outro canto desta terra, em nenhum outro credo ou religião neste mundo. E esta é a mensagem que nós temos ouvido nas páginas do Evangelho de Marcos. Este Evangelho, o qual temos estudado capítulo a capítulo, versículo a versículo, semana após semana, transmite esta mensagem única, do início ao fim do seu relato. Inclusive a porção sobre a qual meditaremos hoje. Que mensagem é essa? Jesus Cristo é o Rei. Ele é o Rei que realmente foi crucificado, foi morto, foi sepultado e verdadeiramente ressurgiu dentre os mortos, por nós e pela nossa salvação. Como o texto desta noite nos mostra isso, mantenha sua Bíblia aberta, por favor, com os olhos fitos no final do capítulo 15 e o início do capítulo 16 do Evangelho de Marcos. Nossa reflexão se dividirá em duas partes. A primeira, os versículos que lemos no final do capítulo 15, Marcos 15, 40 a 47, que fornecem a confirmação histórica do sepultamento de Jesus. Então, na segunda parte, versículos 1 a 8 de Marcos 16, temos a confirmação histórica da ressurreição de Jesus. Olharemos primeiro para a confirmação histórica do seu sepultamento e depois para a confirmação histórica da sua ressurreição. Comecemos pelo sepultamento de Jesus. Como começa este relato no versículo 40? Ele começa com uma lista de nomes de algumas mulheres que foram testemunhas dos fatos principais do fim da vida de Jesus. O texto menciona Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e de José. Menciona estes nomes aqui no versículo 40,
de novo no versículo 47 e mais uma vez no versículo 1 do capítulo seguinte, o capítulo 16. Ou seja, essas mesmas mulheres testemunharam a morte de Jesus na cruz, versículo 40, o seu sepultamento, versículo 47, e por fim, testemunharam o seu túmulo vazio, isso a partir do versículo 1 do capítulo 16. Bem, quem foram essas mulheres? Por que elas estão destacadas aqui? Bem, sabemos pouquíssimo sobre elas, não mais do que o que temos neste evangelho e nos demais. A primeira, Maria Madalena, cujo nome significa Maria de Magdala, ou seja, ela era da cidade de Magdala, uma vila de pescadores na costa ocidental do Mar da Galileia. Ela é reconhecida como a primeira e mais importante testemunha da ressurreição, uma fiel seguidora de Jesus, de quem foram expulsos 7 demônios. Isso está aí no versículo 9 do capítulo 16. E fora isso, não sabemos absolutamente mais nada sobre ela. Apesar da imaginação fértil e criativa de homens como Dan Brown, autor do Código da Vinci, que promovem essas lorotas, essas mentiras de que Maria Madalena foi amante ou companheira, cortesã de Jesus. Bem, isso serve para vender muito livro e encher o bolso do Dan Brown, mas de história não tem absolutamente nada que comprove essa versão sobre Maria Madalena. Além dela, o texto cita Salomé. Ela é citada também no Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 56, como sendo a esposa de Zebedeu, portanto mãe de Tiago e João, 2 daqueles 3 discípulos mais próximos de Jesus, o grupo dos 3, os mais íntimos dentre os 12 apóstolos. Ela também estava lá, testemunhando a morte, o sepultamento e o túmulo vazio de Jesus. E por fim o texto menciona uma terceira mulher, Maria, mãe de Tiago, mais jovem, e José, possivelmente a mãe do outro Tiago, que compunha o grupo dos 12 apóstolos. Havia Tiago, filho de Alfeu, possivelmente seja esta Maria, mãe deste Tiago, não sabemos por certo, mas provavelmente não se trata aqui da Maria, mãe de Jesus, senão o texto faria questão de dizer isso mais claramente, Maria, a mãe de Jesus, mas aqui ela é identificada somente como Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Bem, o que sabemos claramente, e o que mais importa sobre essas mulheres, é o que o texto diz no versículo 41, que elas eram seguidoras há muito tempo de Jesus. Elas tinham seguido Jesus desde a Galileia e subiram com ele para Jerusalém para celebrar aquela última Páscoa. Que elas não só seguiram Jesus, mas serviram a Jesus, provavelmente com um apoio auxiliar da missão de Jesus, possivelmente até como patrocinadoras da missão de Jesus. Temos o relato de outras mulheres como Marta e Maria de Betânia, que abriram a sua casa para receber Jesus e os seus discípulos algumas vezes. Então o texto deixa claro aqui que elas compunham esse grupo de testemunhas, mas elas não eram as únicas mulheres. Notaram isso no versículo 41? Elas eram representativas de um grupo maior de mulheres que também testemunharam a morte de Jesus. Diz o versículo 41 que muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Bem, então qual é a importância dessa referência nominal a essas 3 mulheres neste momento da história? E talvez você tenha notado como o autor deste relato, Marcos, ele parece que entra numa redundância intencional. Por que mencionar os mesmos nomes 3 vezes em apenas 8 versículos? Notaram isso? No versículo 40 ele menciona Maria Madalena, Salomé e a outra Maria. No versículo 47, Maria Madalena e a outra Maria. E no versículo seguinte, capítulo 16, versículo 1, quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago. Por que essa repetição cansativa destes nomes? Bem, é como se Marcos estivesse aqui oferecendo um registro cartorial, nome, RG e CPF, das pessoas a quem você poderia procurar e perguntar se isso era verdade, se isso de fato aconteceu. Então Marcos está deixando claro aqui para nós, com essas referências nominais, essas 3 mulheres, que ele não está inventando uma historinha de ninar, ele não está transmitindo uma fábula, uma lenda religiosa, ele está falando de algo que realmente aconteceu no tempo e no espaço, que foi visto, foi testemunhado por testemunhas oculares.
E qualquer um que quisesse tirar dúvida, poderia procurar essas mulheres e dizer: é isso mesmo? Vocês viram esse tal de Jesus morrer numa cruz? Vocês viram onde ele foi sepultado? Vocês viram o túmulo vazio? Então Marcos está se assegurando, ou está assegurando os seus leitores do embasamento factual, histórico, verídico do que ele está relatando aqui. E mais, se Marcos e os demais evangelistas quisessem fabricar ou forjar os relatos da ressurreição, como dizem muitos críticos por aí, talvez você já tenha ouvido isso na faculdade, ou em alguma revista crítica ao cristianismo, que se vende nas bancas de literatura, né, perguntando: será que Jesus realmente ressuscitou? Será que isso não é uma história inventada pelos apóstolos? Bem, se os apóstolos quisessem inventar uma história dessas, a última coisa que eles fariam era citar justamente mulheres como testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque no mundo antigo, numa corte, num tribunal, fosse na sociedade greco-romana ou na sociedade judaica, o testemunho de uma mulher valia absolutamente nada. Ninguém acreditava no testemunho de uma mulher. Se você arrolasse uma mulher como testemunha num caso, ela seria descartada rapidamente. Quem confirma isso é um dos grandes opositores do cristianismo, chamado Celso. Ele foi um filósofo pagão que viveu no segundo século. Ele tinha prazer em tentar desconstruir o cristianismo. E em uma das suas muitas críticas ao cristianismo, sabe o que Celso disse? Ele disse: olha, é sabido, é claro que o cristianismo é uma mentira. É claro que a história da ressurreição é uma mentira. Sabe por quê? Porque dizem os tais apóstolos da igreja, os tais evangelistas, que quem testemunhou a ressurreição foram quem? Foram as mulheres. Aí Celso escreveu: e todo mundo sabe que as mulheres são histéricas e que nós não devemos acreditar nelas. Isso é Celso, o filósofo pagão, aquele que queria desmentir o cristianismo porque mulheres são histéricas. Bem, os apóstolos, sabendo desse preconceito contra as mulheres na época, a última coisa que eles fariam, se quisessem fabricar uma mentira, a mentira da ressurreição, era justamente colocar o testemunho da ressurreição na boca de mulheres. É meio contraintuitivo, né? Você quer avançar uma mentira e justamente recrutar mulheres? Não, você só citaria isso se fosse verdade. Se de fato as mulheres viram isso, o corpo morto na cruz, depois sendo sepultado e por fim o túmulo vazio. Mas tem mais uma ironia aqui, talvez seja a maior de todas desse texto. É que quem estava lá para ver Jesus crucificado? Onde estão os homens nessa história? Onde estão Pedro e Tiago e João? A mãe de Tiago e João está lá. Onde estão os filhos dela? Onde estão os discípulos homens, os machos, os Pedros, os que disseram que não abandonariam Jesus? Eles não estão em lugar nenhum, não estão nem perto do Monte do Calvário. Mas quem foram as testemunhas corajosas? As mulheres, dando uma lição aqui nos homens, comparecendo, mesmo que a uma distância segura, mas comparecendo para testemunhar a crucificação de Jesus, seu sepultamento e por fim o túmulo vazio. Mas você deve ter notado que outro personagem entra nessa história, a partir do versículo 43. Logo após a menção às mulheres, o texto narra a participação de um outro personagem crucial e também corajoso, nessa transição do corpo de Jesus da cruz para o túmulo. E quem foi esse homem? José de Arimateia. Ele é mencionado aqui no versículo 43 do capítulo 15. Também sabemos muito pouco a seu respeito, além do que nos é contado aqui neste evangelho e nos relatos paralelos. Sabemos que ele foi um membro de destaque do Sinédrio, está aí no versículo 43, ou seja, ele era membro da corte religiosa máxima dos judeus, que havia condenado Jesus por blasfêmia e encaminhado Jesus para ser sentenciado por Pilatos e pelos romanos. Sabemos dos outros relatos que ele era um homem rico, um homem de muitas posses, inclusive deste túmulo novo e desocupado, próximo do Gólgota, onde Jesus foi sepultado. E um túmulo desses, cavado na rocha, valia muito dinheiro. Não era qualquer um que podia ter um túmulo desses,
que também identifica-o como um homem rico de bens, de posses. Mas o texto faz questão de dizer no versículo 43, que além de ser membro de destaque do Sinédrio, José de Arimateia também esperava o reino de Deus. Essa é uma frase muito importante, porque distingue José de Arimateia da convicção geral do Sinédrio. O Sinédrio era composto principalmente por saduceus, membros da classe aristocrática e sacerdotal dos judeus, que não esperavam reino nenhum. Eles estavam muito contentes com o reino de César, em ter César como seu rei e viverem dessa aliança com os romanos. José de Arimateia não, ele esperava o reino, ele esperava uma intervenção de Deus, ele esperava um reino vindouro, um Messias. E tudo indica que José de Arimateia creu que Jesus era este Messias. Jesus era este rei. Ele é mencionado em Mateus e em João como sendo um discípulo e seguidor secreto de Jesus. Por que secreto? Bem, para preservar sua vida diante dos seus colegas dissidentes do Sinédrio. Mas toda e qualquer cautela que José de Arimateia tinha exercido até este momento, agora ele lançou pela janela. Agora ele lançou a sua vida e a sua sorte nas mãos do seu rei, do seu Senhor Jesus. Por quê? O que diz o texto? José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Qual a importância disso? Qual a importância do gesto de José de Arimateia nesse momento? Bem, ele está fazendo muito mais do que era esperado dos judeus. Era costume dos judeus não deixar os seus contemporâneos pendurados de uma cruz. Por isso que diz o texto que no dia da preparação, na véspera do sábado, isso é, antes das 6 horas da tarde da sexta, quando começava o sábado, e até as 6 horas do dia seguinte, antes das 6 horas, Jesus tinha morrido às 3 horas da tarde, José de Arimateia correu com os preparativos para sepultar Jesus, para tirá-lo da cruz. Era costume dos judeus não expor os seus contemporâneos à cruz mais do que era necessário. Mas ele fez muito mais do que era esperado de um judeu na época. O que ele fez? O texto faz questão de destacar sua coragem ao pedir o corpo de Jesus e ao sepultá-lo no seu próprio sepulcro, uma espécie de jazigo familiar, onde um cadáver era exposto, uma espécie de antessala, ficaria ali por 1 ano até que o corpo terminasse seu processo de decomposição. Então os ossos seriam depositados em urnas, separadas, para que ele pudesse ser usado várias e várias vezes por vários membros da mesma família. José de Arimateia foi muito além da prática de um judeu piedoso. Ele pediu o corpo de Jesus para ser enterrado no seu sepulcro familiar. Então, do que consiste a coragem aqui deste homem? Bem, lembre-se, José estava pedindo o corpo de um homem que foi condenado pelo Sinédrio, a corte da qual ele participava, a qual ele pertencia. Ele pediu o corpo de um homem condenado por blasfêmia, e mais, sentenciado à morte por sedição, sob as mãos de Pilatos. Então qual era o risco que José de Arimateia corria? O risco de ser associado com um blasfemo e um traidor. José de Arimateia estava colocando em jogo a sua vida, sua reputação, seus bens, sua inclusão no Sinédrio, sua própria vida. Por quê? O que fizeram com Jesus poderiam fazer com ele, se ele queria se associar com aquele homem crucificado. O que nos leva à pergunta: por que José de Arimateia correria um risco desses? Por que ele colocaria tudo a perder? Sua reputação perante o Sinédrio, seus bens, suas posses, talvez até sua própria vida nas mãos dos romanos. Por que ele correria tamanho risco? Só para sepultar o corpo de um judeu? Não, isso não explica, isso não convence. O que convence, a única razão que explica este gesto corajoso de José de Arimateia, é que ele cria que Jesus era o rei esperado. Jesus era o Messias. Por mais que ele tivesse sido crucificado, José de Arimateia cria que nele, em Jesus, a promessa do reino se cumpriu. Ele era o Filho de Deus encarnado.
e não podia ter aquele fim vergonhoso e desonroso, merecia um enterro digno, aliás, o enterro de um rei, não qualquer sepultura, mas uma sepultura diferenciada, um tratamento honroso. Ele desceu o corpo de Jesus da cruz, o envolveu num lençol de linho, provavelmente banhou este corpo e ungiu com especiarias aromáticas para estancar o fedor da decomposição do cadáver. José de Arimateia deu um tratamento honroso ao corpo do seu rei, do seu senhor, colocando tudo a perder diante dos judeus e dos romanos. Que coragem, não? Que ousadia. Mas eu pergunto, você e eu faríamos o mesmo? Você estaria disposto também a se associar a este homem? A um condenado? A um crucificado? A um rejeitado? Podendo ser por isso expulso do seu círculo de amizades, do seu círculo de influência, ser privado dos seus bens, ter sua reputação manchada? Você estaria disposto a arriscar tudo por associar-se a um crucificado, a um rei morto e rejeitado? Se você se diz um discípulo e seguidor de Jesus Cristo, você tem agido como José de Arimateia, sem medo das consequências, sem medo de ser identificado como uma testemunha do Rei Jesus, na sua família, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança? Ou você ainda teme as circunstâncias, teme as consequências, os desdobramentos de ser chamado de cristão ou evangélico, que nada mais significa do que crente no Evangelho, aquele que crê no Evangelho, nas boas novas do Rei Jesus Cristo? Que tipo de seguidor você é de Jesus? Que tipo de testemunha você tem sido do Rei Jesus? Mas mais importante do que a coragem de José de Arimateia aqui, é o que o texto enfatiza, até mais do que a coragem deste homem. Por 3 vezes, no versículo 43, no versículo 45 e no versículo 46, Marcos faz questão de falar sobre o corpo de Jesus. Versículo 43, José de Arimateia pediu o corpo de Jesus. Versículo 45, sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. E no versículo 46, José comprou um lençol de linho e baixou o corpo da cruz. Por que esta ênfase? Por que essa repetição da menção ao corpo de Jesus? Há uma razão muito específica por isso. Primeiro, Marcos quer descartar a ideia de que Jesus apenas aparentou estar morto. E é uma versão que ainda corre por aí, que Jesus só fingiu-se de morto, mas que depois que as testemunhas saíram, ele estava só, ele foi ajudado a descer da cruz e então ressuscitou dentre os mortos. Essa versão não cola, não convence. Por quê? Pilatos nunca deixaria um crucificado descer da cruz sem certificar que ele estava morto. Traidores não poderiam descer da cruz sem que estivessem mortos. O texto faz questão de dizer isso. Quando José de Arimateia pediu o corpo a Pilatos, Pilatos certificou-se com o centurião, e o centurião sabia quando tinha um crucificado morto ou ainda vivo, não tinha como confundir. O centurião nunca liberaria um corpo que não fosse um corpo morto. Então não, Jesus não apenas aparentou morrer, ele de fato morreu. Segundo, o corpo de Jesus não foi abandonado na cruz, não foi roubado pelos discípulos, muito menos foi confiscado pelos judeus e os romanos, outras versões que correm por aí há 2000 anos. Não, o que o texto faz questão de mostrar? Que o corpo de Jesus, o seu cadáver, foi oficialmente transferido, sob ordens de Pilatos, para as mãos de José de Arimateia, que encarregou-se, certificou-se de sepultar este corpo morto no seu próprio jazigo, no seu próprio sepulcro familiar, provavelmente com a ajuda dos seus servos, para então lacrar a entrada da sepultura com uma pedra enorme, que não poderia ser removida por mulheres. A pergunta delas aqui no capítulo 16 mostra isso. Ninguém poderia ter acesso
fácil a este corpo. E no versículo 47 faz questão de mostrar que tudo isso foi testemunhado. O corpo não foi roubado, não foi confiscado, não foi perdido, não foi abandonado. O corpo foi sepultado. O corpo morto de Jesus foi sepultado. E o versículo 47 faz questão de mostrar que as mulheres sabiam exatamente em qual sepulcro foi sepultado, para não dizerem depois que elas erraram de endereço no domingo e acharam o sepulcro errado, aberto e vazio. Impossível. O texto faz questão de mostrar, elas viram onde Jesus foi sepultado e não poderiam se confundir sobre onde procurar o cadáver de Jesus. O que tudo isso nos mostra? O que esse relato cuidadoso nos mostra? De novo, não estamos lidando aqui com meras fábulas, com meras lendas religiosas, mas com um relato histórico, factual e verídico. Por quê? O cristianismo não se apresenta e não se propõe a ser mais uma religião dentre as demais. O fruto da imaginação religiosa fértil dos discípulos e apóstolos. Não, o cristianismo não é uma mera invenção ou fantasia religiosa, não é um sentimento existencial qualquer, não é apenas mais uma dentre várias opções religiosas. Não! As Escrituras dizem que o cristianismo é verdadeiro porque ele é factual. O que ele relata aconteceu no tempo e no espaço. Foi visto, foi tocado, pessoas viram, múltiplas pessoas viram e testemunharam isso, sem sombra de dúvida. O cristianismo é único porque ele é verdadeiro. Ele é verdadeiro porque ele relata o que aconteceu de fato, no tempo e no espaço. E não só na imaginação e no coração dos apóstolos. Cristo não só ressuscitou no coração dos discípulos. Não, impossível. O que o texto deixa claro é que Jesus realmente morreu, ele realmente foi sepultado e ele realmente ressuscitou. E é para lá que nós vamos em seguida. Capítulo 16, versículos 1 a 8. Muito bem. O texto nos informa no versículo 1 que terminado o sábado, lembre-se que o sábado era o dia compulsório de descanso dos judeus, nenhum trabalho poderia ser feito no sábado. Por isso que José de Arimateia correu com o sepultamento de Jesus antes das 6 horas da tarde na sexta. Jesus já estivesse sepultado, passasse o sábado no sepulcro. Passado o sábado, então, no terceiro dia, e os judeus contavam os dias, que nem se conta estacionamento em shopping. Meia hora já é uma hora inteira, meio-dia já é um dia inteiro. Então sexta-feira é um dia, sábado é um segundo dia, domingo é o terceiro dia. Ao terceiro dia, terminado o sábado, as mesmas mulheres, as mesmas testemunhas da crucificação e do sepultamento, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Fizeram isso no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo, bem cedo, ao nascer do sol, por volta de 5 e meia da manhã, elas se dirigiram ao sepulcro. E novamente, veja a postura corajosa dessas mulheres. Em contraste à postura dos discípulos. De novo, os discípulos, Pedro, Tiago e João, os demais, não se encontram nem perto do sepulcro. E elas estão aqui de novo, comparecendo, na ausência dos homens. Porém, como os demais discípulos, repare uma coisa, nem mesmo essas mulheres corajosas esperavam pela ressurreição de Jesus. Elas não nutriam nenhuma expectativa por encontrar um túmulo vazio e um homem ressurreto. Como o texto deixa isso claro, no versículo 1, diz que elas compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Para quê? Bem, para prestar-lhe talvez sua última homenagem, já que foram privadas dessa despedida na sexta-feira, quando Jesus foi abruptamente tirado das mãos dos discípulos, talvez para lhe prestar a sua última honra, mas especificamente as especiarias serviam para estancar o mau cheiro de um cadáver. Elas foram para o sepulcro honrar um cadáver, um homem morto, não esperavam encontrar um homem ressurreto.
Ou seja, nem mesmo essas mulheres corajosas e muito menos discípulos compareceram ao sepulcro pensando algo assim. Bem, Jesus disse várias vezes para nós na Galileia que ele seria traído, que ele seria crucificado, morto, mas que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Bem, tudo que ele disse até agora se cumpriu. Quem sabe, talvez, encontremos o túmulo vazio e Jesus ressurreto. Não foi isso que elas pensaram. O texto descarta essa possibilidade. Elas foram lá esperando encontrar um cadáver num túmulo ocupado, e não um túmulo vazio com um homem ressurreto. E só isso explica o resto desta história. Acompanhe atentamente a partir do versículo 4. E é uma cena de suspense que não deixa a desejar a nenhuma trama hollywoodiana. Se você gosta de filmes de suspense, você vai amar isso aqui, a partir do versículo 4. E imagine comigo, tente imaginar a cena. São 3 mulheres, corajosas certamente, mas 3 mulheres desacompanhadas, desprotegidas, vulneráveis, indo sozinhas, pleno raiar do dia, para honrar um homem morto, um homem que tinha sido condenado pela corte religiosa máxima do seu povo e pelo império que dominava a terra. Elas chegam lá, estão perguntando no versículo 3, quem removerá para nós a pedra do sepulcro? Elas esperam encontrar um túmulo fechado e ocupado. Então diz o versículo 4, mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. E se você vai para um cemitério esperando honrar um morto, encontrar um túmulo lacrado e chega lá e o túmulo está aberto, o que você faria? Você ia se aproximar, você ia chegar mais perto, um túmulo vazio, nunca vi isso, deixe-me olhar lá dentro e ver o que tem lá dentro, será que ele ainda está lá ou está lá? O que você faria? O que você naturalmente faria? Ali no pé, você correria, um túmulo vazio, um túmulo aberto, que história é essa? Mas o que diz o texto? Elas foram verificar, corajosas mesmo, foram verificar, foram para mais perto. Tudo bem, você chegou até a entrada, você entraria no jazigo? Assim, naqueles jazigos familiares, né? Está aberto, você olha assim por alto da entrada, você ousaria entrar lá? Foi o que elas fizeram, versículo 5, quando entraram no sepulcro, ainda esperando o quê? Elas só viram a pedra removida, ainda esperavam ver o quê? Um corpo, um defunto, um cadáver. E em vez de encontrar um morto, o que encontraram? Um vivo, e um vivo que fala. Bem, se as mulheres não eram histéricas até agora elas deveriam estar gritando lá dentro, um eco, uma gritaria. Porque em vez de um morto, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas, apavoradas, quem sabe, histéricas, não sei. Mas o suspense não foi resolvido. O que significava tudo aquilo? Cadê o cadáver? Que rapaz é esse? O que está acontecendo? Bem, então, o jovem, que é identificado pelos outros evangelistas como um anjo, a aparência não ajuda. Sempre que um anjo aparece na história bíblica, é uma cena de horror, é um susto, né? É um pavor total de encontrar um anjo. O que ele diz? Versículo 6, primeira coisa que ele diz, é o que todo anjo diz em toda a história da Bíblia. Deve ser difícil ser anjo na Bíblia, porque toda vez que você aparece, um susto, né? Não tenha medo, calma, eu sou um anjo, não sou Deus, não. Não tenha medo. Já tinha dito isso a Maria, quando o anúncio de Jesus, e aqui ele está, agora fazendo outro anúncio sobre Jesus. Não tenha medo. Ainda mais nesse momento da história, sepulcro vazio, a sós, com 3 mulheres apavoradas, amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Segundo, vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. O que o anjo faz nesse segundo momento? Ele reconhece a expectativa das mulheres. Vocês vieram procurar um crucificado, vocês vieram procurar um morto. Bem, deixe-me dizer para vocês o que aconteceu com esse morto. Ele não foi roubado, ele não foi
confiscado, ele não se fingiu de morto, ele ressuscitou. Pode ver, pode conferir, ele ressuscitou. E quando as mulheres ouviram essas palavras, elas deveriam ter lembrado: Jesus disse isso. Ele disse isso várias vezes. Ele avisou antecipadamente que seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. E como se isso não fosse comprovação suficiente, olha a terceira coisa que o anjo disse, versículo 7: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, justamente Pedro, que mais tinha prometido seguir Jesus até o fim. Lembra aquele tal de Pedro, especialmente entre os discípulos. Ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Jesus tinha dito isso em Marcos 14, 28. 3 noites antes: olha, eu vou ser crucificado, vocês vão me abandonar, eu ressuscitarei e irei adiante de vocês na Galileia. E o anjo está dizendo: vocês se lembram disso? Tudo que Jesus disse, tudo que ele prometeu está se cumprindo. Então soma essas instruções. Em resumo, o que o anjo está dizendo aqui? Basicamente isso para as mulheres: olha, vocês não têm o que temer, porque tudo que Jesus Cristo havia predito a seu respeito, inclusive a sua ressurreição, inclusive a sua reunião, o seu reencontro com os discípulos da Galileia, tudo isso está se cumprindo. Por mais que toda aquela conspiração maligna dos judeus e dos romanos apontasse para o contrário, que não, o plano de Jesus tinha sido frustrado, que as suas promessas tinham sido frustradas, é justamente o oposto ao que o anjo está dizendo. Tudo está se cumprindo: a cruz, o sepulcro, o túmulo vazio, ele ressuscitou. Está tudo seguindo o roteiro. Vocês não têm o que temer, mulheres. Mas você acha que adiantou? Já tentou conversar com uma mulher histérica? Não adianta, tem que esperar acalmar. Não deu certo o versículo 8. Muito pelo contrário, o anjo disse: não tema. Elas temeram. Falem, elas ficaram caladas. Já viu essa ironia? O anjo disse: não tema, vá falar para os discípulos. Disse o versículo 8: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Que ironia, não? É mais uma de tantas ironias na conclusão deste evangelho. O anjo diz uma coisa: não precisa temer. Elas continuam apavoradas. O anjo diz: falem. Elas ficam quietas. Mas o mais irônico é isso. Quantas vezes nós já ouvimos Jesus falando neste evangelho para as pessoas ficarem caladas, não dizerem nada a seu respeito? Não falem sobre mim, não digam quem sou, até que eu ressuscite. E agora que elas podem falar, e agora que elas devem falar, elas falam? Não, elas ficam caladas de tanto medo, de tanto espanto. O que nos leva à seguinte pergunta: então o que fez com que aquelas mulheres não permanecessem amedrontadas e caladas para sempre? O relato de hoje termina abruptamente em medo e silêncio. Mas a pergunta é: o que foi responsável por acabar com o medo e acabar com o silêncio daquelas mulheres? Bem, eu creio que só existe uma resposta satisfatória para essa pergunta. Se somente a ressurreição de Jesus dentre os mortos explica o túmulo vazio, o que causou todo esse espanto, este pavor, essa reação amedrontada das mulheres, então somente a ressurreição de Jesus também explica a coragem daquelas mulheres para não ficarem caladas para sempre, para não ficarem apavoradas para sempre, para arriscarem tudo, ainda mais sendo mulheres, gente, pessoas que a sociedade não cria, eram pessoas desqualificadas aos olhos dos romanos e judeus para dar qualquer tipo de testemunho. Por que elas arriscariam serem envergonhadas, ridicularizadas por contar uma historinha sobre a ressurreição, se de fato não aconteceu? Só a ressurreição de Jesus explica então o fato das mulheres não ficarem caladas,
voltarem para os discípulos e falarem: ele de fato ressuscitou. E não somente isso, somente a ressurreição de Jesus também explica o fato dos discípulos, lembra-se deles? Os que estavam apavorados, os que fugiram, os que não queriam mais saber de Jesus, não queriam ser associados a Jesus. O que explica de uma hora para outra, em uma questão de 7 semanas, 50 dias, de repente Pedro se levantar perante Jerusalém, desafiando as autoridades dos judeus e dos romanos, dizendo que Jesus ressuscitou? O que explica isso, senão o fato de que Jesus de fato ressuscitou? E se isso não fosse suficiente, me explique o apóstolo Paulo. Me explique porque o maior perseguidor da igreja, aquele que queria calar os cristãos, amedrontar os cristãos, acuar os cristãos, porque que ele de uma hora para outra passou do maior perseguidor da igreja para o maior perseguido da igreja, a não ser que Jesus Cristo ressuscitou e apareceu a ele também, tanto quanto a Pedro, tanto quanto aos 12, tanto quanto aquelas mulheres. O que explica a ressurreição melhor do que a ressurreição? A ressurreição é a melhor explicação da ressurreição. Ele ressuscitou de fato, ele vive, ele não está mais morto, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Mas entenda mais, que o que está em jogo aqui não é só o testemunho das mulheres, não é só o testemunho de Pedro e dos apóstolos, e não somente o testemunho de Paulo. Sabe o que está em jogo na ressurreição? São as próprias palavras de Jesus. Ele foi o primeiro a anunciar a ressurreição, muito antes que ela acontecesse. Então, de novo, se os apóstolos queriam inventar a história da ressurreição, como muitos dizem, não, Jesus nunca disse que ressuscitaria. Foram os evangelistas que colocaram essas palavras na boca dos apóstolos quando escreveram seus evangelhos. Bem, isso é uma loucura, porque se a ressurreição fosse uma fraude tão fácil de ser desmascarada, ao colocar esta mentira na boca de Jesus, os evangelistas desqualificariam por inteiro tudo mais que foi escrito a respeito do que Jesus disse e falou. Então não, eles nunca cometeriam uma loucura dessa, inventar uma história que seria tão facilmente desventada, desmascarada, e ainda colocar essa história na boca de Jesus. Não, eles não inventaram isso. Foi Jesus quem primeiro anunciou a ressurreição. Então são as palavras dele que estão em jogo. É o testemunho dele que está em jogo. É a verdade que ele pregou que está em jogo. Foi o próprio Jesus quem disse isso. E aí eu me pergunto, por que Jesus tinha tanta confiança de que Deus o ressuscitaria ao terceiro dia? Já pensou nisso? Por que ele falou tantas vezes e com tamanha convicção que ele ressuscitaria ao terceiro dia? Porque Jesus sabia que a oferta sacrificial da sua vida inocente na cruz seria aceita pelo Pai, que o Pai receberia a oferta sacrificial da vida de Jesus na cruz, em nosso lugar, para pagar a nossa dívida. Então, se Jesus ressuscitou, minha gente, isso quer dizer que o Pai aceitou a oferta de Jesus. O preço foi pago, não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O preço já foi pago, o sacrifício foi aceito. É como um preso que é condenado a tantos anos de prisão. Quando ele cumpre a sua pena, o que se espera? Que ele seja liberto, cumpriu a pena. Jesus cumpriu a pena e ao terceiro dia foi liberto da morte, porque está consumado, sentença cumprida, coberta, não tem mais condenação para aqueles que creem em Jesus Cristo, Senhor e Salvador. Então isso significa que se ele ressuscitou, o Pai o ressuscitou, então ele sim é o Filho de Deus encarnado, e Deus Pai consagrou isso, reconheceu isso com firma carimbada no túmulo vazio, no túmulo desocupado. Ele vive, o Pai o vindicou, ele é o Filho de Deus encarnado sim, e não há salvação em mais ninguém que não seja Jesus Cristo, o crucificado e o ressurreto. Do contrário, o que estamos fazendo aqui nesta noite é uma grande piada.
Ou pelo menos foi isso que Paulo disse. 1 Coríntios 15. Se Jesus de fato não ressuscitou, o que isso significa? 1 Coríntios capítulo 15. Continuando a leitura de mais cedo, versículo 12. 1 Coríntios 12. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra Ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, Ele também não ressuscitou a Cristo, pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos, e se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Em outras palavras, se Jesus não ressuscitou, se isso é uma grande mentira, o que estamos fazendo aqui é uma grande piada. O evangelho é inútil, a minha pregação é falsa, e todos aqueles que depositam alguma esperança em Jesus estão acreditando numa esperança vazia. Mas porque a ressurreição aconteceu de fato, você tem toda a razão para estar aqui nesta noite. Porque Cristo ressuscitou, isso quer dizer que a nossa fé tem fundamento, quer dizer que a nossa pregação é verdadeira e que sua esperança é viva. Então você que entrou aqui nesta noite, você só tem duas opções. Você só tem duas opções. Ou você crê no Evangelho, ou você crê que de fato Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, e portanto só há salvação nele, da morte eterna, da condenação eterna. Ele pagou a sua pena para que você não tenha que morrer eternamente. Ou você crê nisso e sai daqui salvo pela graça de Deus, pregando para todo mundo que você conhece, na sua família, na sua faculdade, no seu trabalho, na sua vizinhança, que Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos e não existe outro que nem Ele, outro caminho para ser salvo além dele. Ou você descrê de tudo isso, descrê da ressurreição e enfrenta a morte eterna. Você só tem uma de duas opções. Então deixe-me perguntar, você crê? Você também crê? Todos aqui creem que Jesus Cristo ressuscitou? Que Ele não está mais morto? Que o túmulo está vazio? Que Ele de fato, no tempo e no espaço, ao terceiro dia, ressuscitou? Pois dizem as Escrituras, se com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração crer que Deus Pai o ressuscitou dentre os mortos, você também será salvo. Do contrário, se você não crê na ressurreição, você não pode ser salvo, porque não há perdão para os seus pecados. Mas há uma última coisa, e com isso terminamos. Quando as Escrituras falam da ressurreição de Jesus, elas não falam apenas da certeza daquilo que aconteceu com o nosso Senhor no passado. Elas falam da certeza daquilo que acontecerá conosco, os que creem em Jesus, no futuro, quando Ele voltar com poder e glória. Continue lendo comigo, 1 Coríntios 15, a partir do versículo 20. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo primeiro, o primeiro, depois, quando Ele vier, os que lhe pertencem. Então, irmãos e irmãs, nós, os que cremos em Jesus de coração, os que cremos que Ele ressuscitou, os que pertencem ao Senhor ressurreto, diz Paulo,
nós também seremos ressuscitados um dia para reinar com Ele. Quando Ele voltar sobre as nuvens com poder e glória, Ele trará o seu reino e você terá o prazer e o privilégio de ser membro, cidadão deste reino para todo sempre. E mais, digo mais, se Cristo Jesus pôde suportar todas as suas aflições a caminho da cruz e na própria cruz, porque Ele sabia que o Pai o ressuscitaria, quanto mais eu e você, discípulos de Jesus, podemos suportar o que for nesta vida, porque nós sabemos que viveremos um dia para todo sempre com Ele. Ou seja, não há perda que nós possamos sofrer nesta vida que o nosso Senhor Jesus Cristo não possa repor em muito quando Ele voltar para reunir os seus. E não há perda que você precisa temer nesta vida, pois Jesus já nos garantiu a vida eterna. Ou seja, você não precisa temer a perda dos seus bens, das suas posses, das suas riquezas. Sabe por quê? Porque por meio da ressurreição, Jesus Cristo garantiu para você uma herança eterna e imperdível. Você não precisa temer a perda da sua saúde, do seu vigor físico. Sabe por quê? Porque o que te aguarda é um corpo incorruptível, restaurado, glorioso para todo sempre. Você sequer precisa temer a perda dos seus parentes, dos seus irmãos, dos seus entes queridos na fé. Sabe por quê? Porque pela ressurreição, um dia você estará com a sua família eterna para todo sempre na presença do Rei. Então você não precisa temer, meu irmão. Não precisa temer. Mas se as tramas e as tristezas e as tragédias desta vida têm feito sua alma tremer, seu coração duvidar, tem calado a sua voz, tem minado a sua esperança e a sua fé, saiba de uma coisa: o túmulo está vazio. Ele ressuscitou. Cristo vive. Ele vive. Aleluia. E um dia, se você perseverar na fé, você também viverá com Ele para todo sempre, para a glória do Rei. Vamos orar. Então, Senhor, confirma essa esperança em nossos corações, pois nós não somos melhores que aquelas testemunhas. Também nos amedrontamos, também nos assustamos, também nos calamos diante das coisas que não conseguimos explicar e controlar nesta vida, neste mundo. Por desviarmos o nosso olhar de Ti, vacilamos e perdemos a firmeza da nossa fé. Mas nesta noite volta o nosso olhar para Ti, ó Senhor. Volta o nosso olhar para os mais altos céus, para a Tua direita, ó Pai, onde Cristo Jesus vive, reina para todo sempre. Lembra-nos de novo do ressurreto, daquele que venceu em nosso lugar para nos trazer eterna salvação e uma segurança inabalável. Ó Senhor, vem revestir a fé dos Teus eleitos neste lugar de uma certeza celestial, para que aconteça o que nos acontecer com os nossos corpos, com os nossos bens, com aqueles a quem nós amamos, aconteça o que acontecer, saibamos que o túmulo estava vazio, Jesus ressuscitou e um dia Ele voltará com poder e glória para completar tudo aquilo que Ele prometeu na vida dos Seus servos. Que nós também sejamos contados entre esses, Senhor, entre os que perseveraram na fé até o fim. E Senhor, que Tu possas acrescentar mais desses nesta noite, aqueles que chegaram aqui descrentes e duvidosos da ressurreição, que saiam daqui não só convencidos, mas convictos e convertidos dos seus pecados a Ti,
entendendo que só há salvação da morte eterna por meio de Jesus Cristo, o Senhor da glória, crucificado e ressurreto por nós e pela nossa salvação. E mais, Senhor, envia-nos daqui nesta noite, capacitados por Ti, para anunciarmos aos nossos parentes, aos nossos colegas e amigos, aos vizinhos também, a todos que estiverem ao nosso alcance, que Ele de fato ressuscitou. Jesus Cristo é o Senhor e só há salvação pelo nome dEle. E por tudo isso nós Te louvamos e Te agradecemos, em o nome de Cristo Jesus. E todos que assim concordam digam amém.